Bom dia. Na aula de hoje, nós vamos falar da economia do bem-estar. Assim como quando a gente falou na aula de economia matemática, a economia matemática não é exatamente uma escola, né? São métodos, metodologias que são utilizadas para que se consiga utilizar uma linguagem, uma abordagem mais científica, e isso é utilizado pelas mais diferentes escolas. Quando a gente fala de economia do bem-estar, é quase a mesma coisa que falar de economia matemática, pelo seguinte, porque vários autores de escolas diferentes tentaram abordar a noção de bem-estar na economia e usaram diferentes metodologias, fazem parte de diferentes escolas, usaram microeconomia, macroeconomia para avaliar o bem-estar, e basicamente a gente está englobando a economia do bem-estar todos esses autores, que são muito diferentes entre si. E o que é que gera de conjunto para esses autores? Basicamente, são dois pontos. Primeiro, a ideia de que existe uma forma de otimizar o bem-estar, ou seja, maximizar o bem-estar, e uma indicação de como alcançar essa maximização, e, obviamente, desejo de identificar os fatores que gerem esse alcance do bem-estar, né? Então, temos vários autores participando dessa escola, exatamente escola, né, dando contribuições para essa área, melhor dizendo, e o primeiro deles que a gente vai analisar é o Pareto. Vilfredo Pareto era um autor que utilizou contribuições de outros autores que a gente já viu nesse curso, como as noções de curvas de diferença, criadas pelo Edworth, e as noções de equilíbrio geral, criadas pelo Walras. Então, o Pareto, a partir daí, começou a desenvolver a noção de mapas de diferença. Qual é a ideia de envolver esses mapas de diferença? Exatamente a ideia de que cada indivíduo tem suas preferências, por terem suas preferências, ele vai ter um mapa de indiferença, que é um mapa que é construído individualmente, ou seja, não pode ser comparado de um indivíduo para o outro. No momento que se constrói esses mapas de indiferença, a ideia é tentar criar uma visão de como o indivíduo vai otimizar, maximizar seu bem-estar, né? Então, com isso, o Pareto partiu do seguinte: existe um ambiente do mercado perfeitamente competitivo, os recursos são alocados nesse mercado perfeitamente competitivo e os indivíduos vão atrás de maximizar a sua utilidade. Para que isso ocorra, quais são os condicionantes? Primeiro, existe uma distribuição ideal de bens entre os diferentes consumidores que fazem parte desse mercado. Existe uma alocação técnica ideal de recursos e há quantidades ideais de produção. Então, é uma economia com 2 produtores, 2 consumidores, 2 recursos, capital de trabalho, 2 produtos, que fica mais fácil da gente ver a distribuição desses produtos, e com essas condições, a gente precisa, para chegar na produção de bem-estar, demonstrar o seguinte: se a gente conseguir demonstrar uma otimização de bem-estar para 2 produtores, 2 consumidores, 2, a gente, ao atingir esse ponto de ótimo, a gente consegue depois extrapolar quando tivermos N consumidores, N produtores, N recursos e N produtos. Então, para 2, o que é que vai acontecer? A gente tem que ter uma distribuição de bens que vai ser da seguinte forma: a taxa marginal de substituição entre o consumidor J, que é João, tem que igualar a taxa marginal de substituição para o consumidor do consumo
da consumidora M, que é Maria. Então, a gente tem dois consumidores aqui, Maria e João, e esses consumidores, eles vão trocar. O que é que eles consomem? Nessa economia muito simples, eles consomem batata e carne, né? João e Maria não têm o mesmo desejo de consumir carne e batata. Então, o que é que eles vão fazer? Quem gostar mais de carne terá uma preferência por carne, quem gostar mais de batata tem uma preferência de batata, então eles vão o quê? Eles vão utilizar essa quantidade de batata e carne que está sendo produzida e vão trocar entre si. Vão trocar até quando? Até atingir um ponto que vai igualar as taxas marginais de substituição de carne por batata entre João e entre Maria. Então, essa aqui, taxa marginal de substituição de carne e batata para o João, e essa aqui é a taxa marginal de substituição de carne e batata para a Maria. Os dois, as suas taxas têm que igualar, enquanto estiverem diferentes, eles continuam trocando carne e batata um com o outro, até igualar essas taxas marginais de substituição. Segundo, questão da alocação de capital, né? Eu tenho capital e trabalho, são os dois recursos. Tendo capital e trabalho, eu vou pegar e alocar esse recurso capital e trabalho para produzir carne e alocar capital e trabalho para produzir batata. Se eu tiver muito trabalho produzindo carne e pouco capital, muito capital produzindo batata, pouco trabalho. Então, haverá essas trocas até que as taxas marginais de substituição entre ambos os recursos, capital e trabalho, acabem se igualando, certo? Muito bem. Vocês já estão vendo como é que a coisa está andando, né? Na hora de produzir, então a gente vai ter que ter o quê? A gente tem que ter a produção de carne e de batata. E existe uma questão técnica aí, né, no processo de produção. Eu tenho, se eu quiser aumentar a produção de batata, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que alocar mais capital e trabalho para a batata, né? Então, existe uma taxa marginal de produção e de substituição técnica, né? Aqui é a taxa marginal de produção, aqui é a taxa marginal de substituição entre carne e batata. Então, a gente também vai alocar mais capital e trabalho nessa área para produzir mais. Isso significa alocar menos capital e trabalho na outra produção, gerando produção menor. Então, a gente vai também alocar esse recurso de forma a produção e a substituição, as duas taxas se igualem, certo? Com isso, o que a gente tem? Tendo igualdade completa, a gente consegue, então, descobrir. Talvez o João prefira comer mais carne do que batata, talvez a Maria prefira comer mais batata do que carne. Então, vai se substituir. Mesmo a Maria produzindo mais e conseguindo mais carne, o que é que ela vai? Ela vai se desfazer de carne e trocar por mais batata do João e vice-versa, né? Então, essas igualdades têm que se igualar para que a gente tenha essa ideia de completar, sempre descobrindo nessas igualdades como alocar recurso, né? A gente aloca capital e trabalho, a gente aloca produção de um lado, do outro, e a gente aloca também consumo de um lado e do outro para ambos os produtores. Então, a ideia do Pareto era basicamente essa. Há alocações ineficientes. Quando eu começo a trocar, eu começo a chegar nessas igualdades, essas igualdades me mostram alocações eficientes. Enquanto eu não tiver igualdade nessas áreas, eu tenho que continuar trocando até atingir a igualdade. Quando eu atinjo essa igualdade, então, finalmente, eu atinjo aquele ponto que passa a ser chamado de ótimo de Pareto. É o ponto em que não há mais trocas, porque qualquer troca significa gerar desigualdades, portanto, significa perda de eficiência. Quando eu atinjo o ponto de ótimo de Pareto, eu paro de trocar, por quê? Porque é o ponto onde todas as taxas marginais de substituição foram alcançadas. Então, a partir daí, eu passo
eu paro de trocar, porque essas trocas já não precisam mais ser feitas. Se forem feitas, vão diminuir bem-estar ao invés de aumentar. Bem, com isso, o Pareto solidificou a ideia da análise, né, matemática das trocas, gerando aumento de bem-estar. E o autor que a gente vê em seguida foi o Pigou, e o Pigou, ele tinha uma visão que era um pouco diferente do Pareto. Ele pensava o quê? O Pareto, ele era bem na linha dos economistas marginalistas, né, que pensavam que comparar bem-estar de um indivíduo para o outro não fazia muito sentido. O Pigou ia mais na direção do Jeremy Bentham, achando que era possível comparar bem-estar entre indivíduos diferentes, principalmente no que dizia respeito à questão de distribuição de renda. A ideia do Pigou é o quê? Se duas pessoas foram criadas no mesmo ambiente e têm o mesmo nível socioeconômico, não é um absurdo a gente imaginar que pode tirar mais renda de um e entregar por outro, porque elas vão ter preferências muito parecidas, né? Houve autores anteriores, como o Sedgwick, que já defenderam esse ponto de vista a respeito dos custos e benefícios sociais e privados, e o Pigou pegou o trabalho do Pareto e começou a criticar, dizendo, olha, existem diferenças entre os custos e benefícios privados para os custos e benefícios sociais. Então, ele procurou focar na questão do bem-estar social para mostrar essas diferenças entre custos e benefícios sociais ou públicos, né? A ideia básica é o seguinte: quando alguém se engaja no processo de produção ou de consumo, essa pessoa deseja ou produzir algo para vender, e, portanto, um ganho privado, ou consumir algo e, portanto, tem um bem-estar privado. Só que o Pigou, pegando as ideias do Sedgwick, né, ele aprimorou dizendo, entretanto, não necessariamente, quando uma pessoa escolhe se engajar no processo de produção e de consumo privados, outras pessoas que estão fora dessa esfera podem ser afetadas, né? Não necessariamente essas pessoas fora dessa esfera deixam de ser afetadas. O que acontece, então, com essas pessoas que estão fora dessa esfera? O sistema de mercado só serve para explicitar e mostrar com clareza o processo de alocação de recursos para quem está dentro desse mercado. Ou seja, o sistema de mercado só mostra os custos e benefícios privados. Mas pode ser que haja custos e benefícios públicos a respeito desse processo, né? E como é que a gente vê esses custos e benefícios públicos? A gente pode ver através desse gráfico aqui, onde a gente se depara com o seguinte, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho um mercado onde uma empresa de trens está construindo estradas de ferro, né? E aí transporta as pessoas. Aqui eu tenho uma demanda por viagens de trens, né? Seja para pessoas ou para cargas serem transportadas por trens. E aqui eu tenho uma oferta, que é a oferta com a qual a empresa de trens se depara. Então, essa oferta, a empresa de trens constrói os trens, ou, se não constrói, pelo menos compra os trens construídos, mas ela disponibiliza as estradas de ferro, né? Ela constrói a estrada de ferro e transporta as pessoas ou cargas de uma cidade para outra, né? E aí o que acontece quando a estrada de ferro passa no meio de um campo, no meio de uma floresta? O que acontece quando ela passa num ambiente que antes era intocado? Ela produz poluição, né? Ela pode até produzir incêndios quando o trem vai frear e as faíscas do trem no trilho
gera faísca, e essas faíscas podem pular para os lados e gerar queimadas, né? Queimar florestas, queimar bosques, queimar o campo. Então, o que é que está acontecendo? Quando a empresa constrói as estradas de ferro e passa a disponibilizar as viagens de trem, ela tem essa estrutura de oferta, que são os custos da empresa, e as pessoas compram passagens ou áreas nos vagões para transportar carga, tendo essa demanda. Então, aqui a gente teria essa quantidade, seria a quantidade demandada e ofertada, e esse preço seria o preço cobrado, certo? Muito bem. Só que aqui, o que acontece com as pessoas que não viajam de trem, as pessoas que têm uma casa no campo, de repente vem uma estrada de ferro cortar a sua fazenda. Então, as pessoas que vão para a floresta e, de repente, se deparam, moram próximo à floresta, se deparam com fogo na floresta causado pelas faíscas das estradas de ferro, quando o trem estava trafegando e gerou essas faíscas. Então, essas pessoas vão ter mal-estar, né? Ou seja, perda de bem-estar. Essa perda de bem-estar equivale a uma curva aqui, essa oferta pública, ou oferta social. Então, o bem-estar social, ele vai ser menor do que o bem-estar privado. Eu tenho aqui uma curva de oferta da empresa de trens, que vai mostrar o bem-estar privado, que é propiciado pela empresa vender passagens e pelas pessoas comprarem passagens, pela empresa vender carga, as pessoas comprarem cargas sendo transportadas. Esse preço vai explicitar o benefício privado de empresas e de passageiros. E essa quantidade vai explicitar o bem-estar privado também de empresas e de passageiros. Só que o bem-estar público ele é menor. Por quê? Porque tem que ser diminuído dessa poluição e desse risco de incêndio que é causado pelo barulho da estrada de ferro, né, o barulho dos trens. Tudo isso gera perda de bem-estar. Então, o que o Pigou disse foi o seguinte: o ideal é que a oferta de trens fosse menor do que a oferta privada. Por quê? Para maximizar o bem-estar público. Então, para maximizar o bem-estar, a quantidade deveria ser Q2 e não Q1, e o preço deveria ser um preço P2 acima desse preço. Por quê? O preço deveria ser maior para diminuir a quantidade de trens circulando. Porque essa quantidade de trens circulando em Q1 e esse preço P1 só estão demonstrando os bem-estar privado de passageiros e de empresa. Mas para demonstrar todo o bem-estar para a sociedade, essa quantidade deveria ser menor. E com esse preço mais alto, esse diferencial de preço talvez pudesse ser diferencial para pagar um fundo de proteção contra incêndios, né? Ou um fundo para indenizar os moradores do campo que se deparam com essa poluição sonora e risco de incêndio. Então, com isso, estaria se maximizando o bem-estar social. Aí, qual é a grande crítica do Pigou? A grande crítica do Pigou é que esse bem-estar social acaba não sendo maximizado. Por quê? Porque o bem-estar privado acaba diminuindo o bem-estar social. E o que Pigou, então, sugeriu? Pigou sugeriu o seguinte: o que a gente pode fazer com relação a isso? O equilíbrio de mercado só consegue explicitar os custos e benefícios privados. Então, tem que existir alguma coisa para que a maximização do benefício social seja feita. O que Pigou sugeriu? Pigou sugeriu impostos, né? O que os impostos poderiam fazer? Os impostos, por causa da sugestão do Pigou, passaram a ser chamados de impostos piguvianos, que era exatamente para gerar uma igualdade entre o benefício social e o custo social, ou seja, os impostos seriam responsáveis para elevar esse preço. A diferença entre o novo preço e o preço antigo, P1, seria o aumento de impostos, né? Como foi demonstrado antes por um contemporâneo do Pigou,
que era o Alfred Marshall, o que o Marshall mostrou? O Marshall mostrou o seguinte, depois de Edworth Clark. Marshall mostrou o quê? O que acontece quando eu cobro impostos? Está aqui, né? A cobrança de impostos vai levar o preço de A para B, diminuindo a quantidade, que antes era a quantidade J, a quantidade G passa a ser praticada. Foi isso que o Marshall mostrou qual é o efeito social do imposto. O imposto diminui a quantidade e aumenta o preço que os consumidores estão pagando. O preço que os produtores estão recebendo continua sendo A, mas o preço que os consumidores passam a pagar se torna B. Então, essa diferença entre B menos A, B é o preço que os consumidores passam a pagar depois do imposto. A, o preço que os produtores continuam recebendo, que é igual ao que recebiam antes do imposto. Essa diferença, B menos A, é o volume de impostos. E a quantidade de produtos que está sendo vendido diminui de J para G. Né? Exatamente isso que o Pigou sugeriu. Partindo dessa lógica do Alfred Marshall, Pigou, então, sugeriu essa estrutura, aumentar os preços, que é para esse aumento de preços vai gerar o imposto. Esse imposto vai fazer com que a demanda caia. A demanda caindo, nós temos o quê? A queda da demanda vai gerar isso aqui, né? Pronto. Cadê? Opa, é bem mais do que eu imaginava. Um momento. Não. Faltam mais 10 páginas. Então. Pronto, chegamos aqui. Né? Finalmente. O que nós temos? Nós temos, então, que esse imposto pigoviano seria o responsável para aumentar o preço, sair de P1 e ir para um preço maior, e essa diferença entre esse preço maior e esse preço P1 seria o imposto que seria arrecadado. Como esse imposto deveria ser alocado? Esse imposto deveria ser alocado nas pessoas que perderam bem-estar, né? Deveria compensar as pessoas que tiveram perda de bem-estar, ou seja, aquelas pessoas que estão fora desse processo de produção e consumo. As pessoas que eventualmente estão habitando locais próximos da estrada de ferro, que se deparam com todo esse barulho, com toda essa poluição, todo esse risco de incêndio. Essas pessoas deveriam ser compensadas através dessa estrutura de impostos. Né? E subsídios? Subsídios também, haveria subsídios pigovianos? Chamados subsídios pigovianos seria nesse caso aqui. O que acontece quando uma pessoa está viajando no trem? O que é melhor? Ela viajar em locais de paisagens horríveis, né? Viajar no estrada de ferro entre locais de indústria, com construções muito feias, com negócio cheio de poluição, cheio de paisagens horríveis, ou a pessoa viajar no campo, né? Aqui eu teria uma demanda por viagens, e aqui a empresa estaria fazendo viagens na empresa de trens, ofertando essa quantidade de viagens. Mas aí o que é que acontece nessa demanda por viagens, se de repente a estrada de ferro corta um campo, ou então corta uma floresta, corta uma paisagem, a estrada de ferro vai ao lado de rios, margeando os rios, então fica margeando o mar, uma paisagem muito mais bonita, né? Margeia montanhas, paisagens deslumbrantes. O que é que está acontecendo? Se as pessoas plantam árvores, ou então a estrada de ferro margeando locais, construções históricas, locais muito bonitos, o que é que está acontecendo? A estrada de ferro não está remunerando as pessoas que plantaram essas árvores
ou que construíram essas construções históricas, que estão tornando a paisagem muito mais bonita. No entanto, os passageiros estão, ao pagar esse preço da passagem, eles estão tendo o bem-estar de ser transportados, mas estão tendo um bem-estar ainda maior, que é o quê? O fato de pessoas plantaram árvores ao longo dessa paisagem. Essas pessoas que plantaram árvores, ou então as pessoas que construíram construções belíssimas, arquitetônicas, né, um valor arquitetônico enorme, estão presenteando os passageiros de trem com essa paisagem muito bonita. Então, essas pessoas deveriam ser recompensadas. Como fazer isso? A gente poderia pensar, os passageiros poderiam pagar diretamente, né, os donos dessa paisagem, só que isso ia ser muito difícil. Talvez o governo pudesse subsidiar, né? O governo poderia subsidiar plantadores que plantam árvores para tornar a paisagem muito mais bonita. O governo poderia subsidiar fundações que constroem ou empresas que constroem belezas arquitetônicas de forma a que todo mundo saboreie essa paisagem muito mais bonita. Então, o que é que a gente tem? A gente tem aqui uma demanda social que é muito maior do que a demanda privada. Se eu sou dono de uma casa com um jardim muito grande, eu cuido desse jardim com onde todo o custo de cuidar desse jardim é meu, individual. No entanto, se eu não tenho um muro, eu tenho só uma grade, todo mundo que passa na rua pode ver esse jardim belíssimo. Então, o custo é individual, o custo é completamente privado, mas o bem-estar é social para toda a sociedade. Então, posso pensar, se eu tenho um custo individual, então eu só vou construir um muro para ninguém ver, para que ninguém veja o meu jardim, só eu que tenho um custo. Mas aí o Estado pode pensar o seguinte, mas se todo mundo puder ver esse jardim, o bem-estar social vai aumentar muito. Então, o Estado pode ou criar uma lei proibindo muros, todo mundo só pode ter grades em suas casas, ou o Estado pode financiar essas grades. Se você derrubar esse muro, eu construo uma grade para você. Todo o custo de construção da grade vai ser meu, do Estado. Então, eu estou subsidiando a construção de grades, estou subsidiando esses jardins, a plantação de árvores. Por quê? A plantação de árvores não só deixa um ambiente muito mais agradável, né? Sombra. Nas cidades que tem muitas árvores, até a temperatura é mais baixa, porque tudo fica mais agradável, como o bem-estar social aumenta muito, né? Só que como fazer com que as pessoas plantem mais árvores do que o que elas gostariam? Dando subsídios, né? Essa diferença entre o preço maior e o preço do custo de plantar mais árvores seria um subsídio que seria dado, e esse subsídio seria o quê? Tirar dinheiro de pessoas que não plantam árvores e dar dinheiro para pessoas que plantam árvores ou plantam jardins, então constroem prédios arquitetonicamente muito bonitos que todo mundo deseja visitar e deseja passar na frente. Então, a ideia básica do PIGU era basicamente essa, né? O PIGU pensava, existe um benefício social, existe um custo social. Então, quando as pessoas se engajam em processos de produção e consumo que gerem mais custo social do que custo privado, isso deve pagar imposto. Quando as pessoas fazem coisas que geram mais benefício social do que benefício privado, a gente tem que subsidiar isso. O que a gente vai subsidiar? Podemos subsidiar obras de arte, ou então obras arquitetônicas, ou plantação de árvores, ou então podemos subsidiar educação, né? Pessoas mais cultas, pessoas com mais habilidades, ganham uma renda maior por terem mais habilidades. Mas uma sociedade onde todo mundo tem mais habilidades, mesmo as pessoas que são analfabetas se beneficiam dessa sociedade com todo mundo sendo muito habilidosa, né? É uma sociedade mais rica, mais próspera, então todo mundo enriquece ao mesmo tempo, mesmo as pessoas que não têm tanta educação assim. Então, o PIGU dizia, um benefício social muito grande financiar a educação, financiar qualquer coisa que gere benefícios sociais acima dos benefícios privados. Então, isso deve ser subsidiado. Já algo que gera um custo privado
pequeno, mas o custo social muito grande, como, por exemplo, automóveis. Automóveis deveriam pagar muitos impostos, porque geram poluição, geram engarrafamento, geram estresse no trânsito, né? Dificulta o deslocamento das pessoas, então automóveis deveriam pagar impostos altos, e esses impostos devem ser investidos em benefícios das pessoas que não possuem automóveis, que elas estão se preparando do custo da poluição e engarrafamento que os automóveis causam, né? Bem, Pigou também criou, além dessa área de bem-estar social, que é a grande área que ele trabalhou, ele também estudou o bem-estar do processo de discriminação de preços e criou a noção de discriminação de preços em 3 graus. E tem discriminação de preços de primeiro grau, que é o quê? Discriminação de preços de primeiro grau é muito rara, praticamente não existe. Discriminação de preços de primeiro grau ocorre quando um produtor cobra um preço diferente para cada consumidor diferente. Como é que ele faz isso? É como se ele tivesse um conhecimento perfeito sobre aquele consumidor. A gente viu anteriormente que o Marshall, Alfred Marshall, falou em termos de excedente do consumidor, né? Excedente do consumidor e excedente do produtor nos dizem o quê? Excedente do consumidor e excedente do produtor nos dizem o seguinte: o que é o excedente do consumidor? O excedente do consumidor ocorre quando o consumidor se dispõe a pagar mais do que o preço de equilíbrio, né? Aqui, Marshall mostrou exatamente isso. Existe uma lei de demanda que mostra aquilo que o consumidor se dispõe a pagar por qualquer coisa. Aqui. E o que seria o excedente do consumidor? O excedente do consumidor, graficamente, essa área entre a curva de demanda e a linha de preço. O preço é B, o excedente consumidor, cada consumidor diferente vai se dispor a consumir uma quantidade. Então, cada consumidor diferente vai se dispor a pagar um preço entre C e entre B. Então, a ideia da discriminação de preço de primeiro grau é que o produtor sabe exatamente quando o consumidor entra na loja, ele tem a informação perfeita de quanto aquele consumidor que entrou na loja se dispõe a pagar. É, obviamente, uma questão, do ponto de vista teórico, é plausível, né? Mas na prática é praticamente impossível para o consumidor fazer isso. Se o produtor faz isso, consegue saber perfeitamente o preço que cada consumidor se dispõe a pagar, então o produtor toma para si aquilo que seria o excedente do consumidor. Então o produtor zera o excedente do consumidor. Isso é pouco provável, porque exigiria um tipo de conhecimento que nenhum produtor tem, né? Nenhum vendedor sabe perfeitamente o que o consumidor se dispõe a pagar. Quem é que poderia pensar nisso? Talvez a única ideia teórica a gente poderia pensar a respeito do governo, né? Qual é a quantidade de impostos que cada indivíduo da sociedade pode pagar. Por quê? Porque o governo impõe uma declaração de imposto de renda, né? Cada pessoa é obrigada a declarar imposto de renda todo ano, então o governo sabe a renda de cada um. Mesmo assim, como as pessoas são diferentes, duas pessoas com a mesma renda, uma poderia se dispor a pagar mais imposto do que outra. Pode ser que duas pessoas, mesmo tendo a mesma renda, uma abomine pagar impostos, outra pensa, não, mas pagar impostos é interessante, porque esses impostos são convertidos em investimento ou gasto público nessa área que beneficia determinadas pessoas. Então, mesmo duas pessoas tendo a mesma renda, a disposição a pagar imposto de renda de forma muito diferente, né? Embora a gente imagine que a maioria das pessoas tem uma disposição muito baixa a pagar imposto, né? Então, discriminação de preço de primeiro grau, teoricamente é interessante, mas na prática praticamente não existe, né? A gente vai, então, para as duas discriminações de preço que são mais plausíveis.
são discriminação de preço de segundo grau, que é como o consumidor, ele não sabe quanto, como o produtor, desculpa, não sabe quanto cada consumidor se dispõe a pagar, ele pensa o seguinte, eu sei que para produzir mais, eu tenho custos médios menores. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um desconto para o consumidor que se dispõe a consumir mais. É uma coisa muito comum, né? Quando a pessoa vai comprar iogurte, tem lá, os iogurtes são vendidos, vários potinhos de iogurte junto, aí tem lá dizendo o quê? Leve 6 e pague 4. O que é esse desconto? Você levar a maior quantidade de iogurte e pagar uma quantidade menor. É exatamente para incentivar o consumidor a consumir quantidades maiores, né? Já que para a empresa, se ela produzir 6, ela vai ter um custo médio de produção individual menor do que se ela produzir só 4. Então, a empresa, ao produzir quantidades maiores, ela tem um custo médio menor. Então, ela pensa, como eu prefiro produzir quantidades muito maiores, eu vou incentivar o consumidor a consumir quantidades maiores. Como é que eu faço isso? Diminuindo o preço unitário, caso o consumidor se disponha a comprar quantidades maiores de iogurte ou de qualquer outro produto. Né? Essa é a chamada discriminação de preço de segundo grau. E a discriminação de preço de terceiro grau é quando o produtor, o vendedor, não conhece perfeitamente o consumidor, mas tem uma ideia, né? Tem uma ideia de como é esse consumidor. Por exemplo, as empresas aéreas. O que é que elas fazem? Por que elas criam classes diferentes? Classe econômica e classe executiva. Ora, o avião sai de uma cidade e pousa em outra cidade. As pessoas estão pagando pelo mesmo serviço. Por que a empresa vai diferenciar essa passagem? Como é que a empresa pensa em cobrar preço diferente pela mesma passagem se o serviço é o mesmo? Tirar as pessoas da cidade A, levá-las para a cidade B. Basicamente pelo seguinte, ela pensa na seguinte forma, se eu tenho pessoas que são executivos, que eles estão na cidade A e eles precisam chegar na cidade B naquele dia, naquele horário, que eles não podem perder a reunião de trabalho, eu posso me aproveitar e cobrar mais caro dessa pessoa, que eu sei que é um executivo. Então, eu crio uma classe para executivos. Já os outros, o que é que eu faço? Os turistas, eles estão de férias. Se ele chegar um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde no hotel, tanto faz. Para ele não vai fazer grande diferença. Para o executivo chegar uma hora depois que acabou a reunião, é uma tragédia completa. O turista chegar uma hora mais tarde da hora que ele fez a reserva no hotel, não é um custo tão grande. Então, a empresa procura diferenciar, dando regalias diferentes para executivos e para turistas, né? Se o executivo comprou uma passagem, mas teve overbooking, o que é que ela faz? Ela oferece para o turista uma passagem no dia seguinte. E o executivo diz, não, eu pago essa passagem mais cara com o direito de que, se houver overbooking, eu sou embarcado de qualquer forma. Deixa de embarcar outra pessoa. Eu tenho prioridade. Então, a ideia do executivo é o quê? Eu compro a passagem mais cara com prioridade para embarque. Porque eu não posso perder esse voo por causa da minha reunião. Então, a ideia é discriminação de terceiro grau é discriminação por grupos. Passagem de ônibus, ou então bilhetes para show, né? Tickets para bilhetes para entradas de cinema, de teatro. Estudantes pagam meia, quem não é estudante paga o preço inteiro. Por quê? A ideia é o quê? Se o estudante for ter que pagar a mesma tarifa, que é a tarifa cheia de um profissional, ele tem renda menor, então o consumo dele vai ser menor. Então a ideia é, o dono do cinema pensa, mas o estudante gosta muito mais de cinema do que outras pessoas, então eu tenho que diminuir o preço para os estudantes de forma a que ele consuma uma quantidade maior do que ele consumiria se ele tivesse que pagar a tarifa cheia. Então o PIGU tem essa contribuição, né? Contribuição para a ideia da discriminação de preços, e a discriminação de preço terceiro grau é a discriminação de preço onde o preço é diferenciado por grupos,
já que o produtor ele não tem como saber individualmente quanto cada um se dispõe a pagar, então ele diferencia por grupos, né? Grupo de estudantes tem uma renda menor do que grupo de não estudantes, então eu vou cobrar um preço diferente, certo? E a última contribuição do PIGU é a ideia do efeito PIGU, que é o efeito que o PIGU constatou, que as pessoas se sentem mais ricas quando há um período de deflação ou um período de queda da inflação. Então, quando governos começam a se empenhar para diminuir a inflação, isso gera o efeito PIGU, que é a sensação de aumento da riqueza por parte das pessoas, certo? O PIGU se deparou com um autor, o Ronald Coase, que teve uma ideia bastante pitoresca, né? Que foi o seguinte: o PIGU disse o quê? Governos têm que cobrar impostos e têm que dar subsídios para diferenciar o custo e o benefício social do custo e benefício privado. Já o Ronald Coase escreveu um artigo muito famoso, The Problem of Social Costs, em 1960, onde ele disse: não necessariamente isso precisa acontecer, não necessariamente o governo precisa cobrar impostos para modificar o processo de produção e consumo das pessoas que geram as externalidades. Aquilo que PIGU estava pensando é o quê? Se o custo social é maior do que o custo privado, então tenho que cobrar impostos nesse setor para o custo privado se igualar ao custo social, porque está gerando uma externalidade negativa. Se o benefício social é maior do que o benefício privado, então eu vou dar subsídios a esse setor, porque esse benefício privado sendo menor, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que eu quero incentivar as pessoas a terem mais acesso à educação. Então, eu vou subsidiar a educação das pessoas, exatamente para igualar o benefício privado ao benefício social. Só que o Coase pensou: ótimo, perfeito isso, só tem um problema. Isso que é chamado de externalidade positiva ou negativa, que é aquilo que afeta as pessoas que estão fora desse processo de consumo ou produção, elas podem ser igualadas sem que o Estado se meta para fazer isso. E aí, como isso é feito? Criando um sistema de direitos de propriedade. Coase investigou isso, tentando pensar a ideia, que foi bastante referida na literatura econômica, que é a ideia dos chamados comuns. O que eram commons, ou as terras em comum? Eram as terras que existiam na Inglaterra medieval, que não pertenciam a ninguém, eram terras comuns a todas as pessoas. E aí, Coase investigou na literatura que essas terras, com o passar do tempo, acabavam sofrendo a erosão, se deteriorando e perdendo toda a fertilidade. E aí ele pensou: por que será que isso acontece? E aí, na literatura, ele via que isso acontecia porque, quando as pessoas tinham terras em comuns, o que acontece se alguém fosse cultivar alguma horta, ou plantar árvores, cultivar árvores num pomar? Como as terras eram em comum, quem tinha todo o custo de plantar as árvores, quando as árvores começam a dar frutos, ou então quando a horta começa a dar os vegetais, qualquer pessoa poderia ir lá colher. Então, as pessoas começavam a colher de forma muito precoce essas frutas, esses vegetais, porque as terras eram comuns, isso não era roubado de ninguém, era só colher, qualquer pessoa poderia colher. Só que todo mundo só queria colher e ninguém queria se deparar com o custo de plantar, né? Aí Coase comparou isso com as terras privadas. O que acontecia com as terras privadas? As terras que tinham sido cercadas estavam todas privadas. Essas terras privadas, as pessoas se preocupavam tanto com os custos de plantar, como também só elas podiam colher, então tinha o custo e o benefício. E Coase diz o seguinte: então, quando a gente privatiza as terras comuns, o que acontece? A gente faz com que o custo e o benefício daquelas terras
sejam de uma pessoa, e aí essa pessoa vai cultivar essa terra, a terra não vai ser exaurida, a terra não vai perder a fertilidade, a terra não vai sofrer erosão. Porque a pessoa, que é o proprietário, vai se preocupar em a terra se manter sempre saudável. O que acontecia com as terras em comuns? Basicamente, elas usavam basicamente como um pasto. Eu tenho meu rebanho, levo minhas cabras, levo meu gado, levo meus animais para pastar, os animais só comem, a terra fica completamente exaurida e eu tiro meus animais desse pasto e ponho para outro pasto. Então, as pessoas só tinham o benefício sem ter o custo de manter a saúde, a fertilidade daquela terra, né? Então, o Coase propôs um teorema que passou a ser chamado como teorema de Coase, que era o seguinte: você atribui direitos de propriedade, né, às pessoas. Se eu estou tranquilo na minha casa de madrugada, de repente meu vizinho começa a tocar bateria, fazer uma festa, fazer um barulho enorme, o que acontece? A quem pertence o direito de propriedade? Eu tenho direito ao silêncio. Se o meu vizinho quiser fazer barulho, ele tem que me recompensar por esse barulho. Não precisa criar um imposto sobre barulho. Basta eu conversar com ele e ele dizer: olha, na sexta-feira eu queria fazer uma festa e convidar todos os meus amigos, vai ter muito barulho. Eu digo: não, nada de festa. Aí ele me pergunta: o que acontece se eu pagar R$500 para você para poder fazer minha festa? Eu digo: opa, com R$500 você pode fazer festa. Então, o Coase, com o teorema de Coase, ele criou uma negociação privada entre as partes que torna o imposto desnecessário, né? A mesma coisa ocorre com benefícios, externalidades positivas, né? Alguém no condomínio pensa: eu adoro um jardim, vou criar um jardim para o condomínio do prédio. E as pessoas começam a ver aquela pessoa plantando sozinho e pensam: poxa, que coisa legal, você está plantando, que coisa bonita. Nosso condomínio ficou muito mais bonito. Entretanto, eu não tenho talento nem o tempo para plantar. O que é que você acha de eu te dar R$50 para você comprar mais fertilizantes, comprar material para continuar plantando e plantar cada vez mais? A pessoa disse: legal, porque eu não tenho um custo sozinho. Você compartilha o custo de plantar comigo. Então, vários condôminos pagam uma quantia para aquela pessoa continuar plantando e aumentar a plantação de árvores, de coisas no condomínio, o condomínio ficar muito mais bonito, muito mais agradável. Então, o que Coase disse foi o seguinte: se houver direitos de propriedades explícitos e muito claros, as pessoas vão negociar livremente e aí não é necessário nenhum subsídio, nenhum imposto. As externalidades positivas e negativas vão ser amenizadas pelo fato das pessoas terem direitos de propriedade e negociarem livremente. Só que aí os críticos de Coase disseram: isso pode funcionar em quantidades pequenas, né? Vizinhos, amigos, pessoas que se conhecem, mas se pensar no problema da poluição numa cidade de milhões, fica muito difícil fazer essa negociação, né? E aí a alternativa piguviana de impostos e subsídios funciona melhor, porque a negociação de mais de 2, 3, 5, 10 pessoas se torna muito complexa. É quase impossível chegar num ponto em comum. Bem, quem trabalhou também essa questão do bem-estar social foi um autor austríaco, Ludwig von Mises, e ele trabalhou com a ideia do cálculo econômico, né? Nós tivemos um seminário sobre Mises, que falou exatamente disso, né? A questão do cálculo econômico, e como é que Mises trabalhou a noção do cálculo econômico. A ideia básica é o seguinte: para Mises, uma economia de mercado era uma economia onde as trocas são voluntárias. Então, as pessoas só fazem trocas porque desejam. Então, se as pessoas saem de economia de mercado e vão para uma economia planificada, que é a economia socialista, o que é que acontece? As pessoas já não podem mais fazer trocas voluntárias. Por quê? As trocas são determinadas pelo Estado, né? É o Estado que vai dizer quem é que vai produzir o quê, em que quantidade e qual vai ser o preço a ser cobrado. E é o Estado que vai dizer aonde esses recursos são alocados. Então, o que o Mises dizia era o quê? A alocação de recursos só pode ser feita de forma eficiente em uma economia
descentralizada com escolhas através de trocas voluntárias. E essa tomada de decisão descentralizada, como é que ela é feita? Ela é feita sempre com os preços perfeitos? Não, de forma alguma. As pessoas escolhem produzir uma coisa, quando vão vender, descobrem que não vendem nada, é raro, né? E aí deixam de produzir isso, passam a produzir outra coisa. Ou seja, uma economia de mercado, ela precisa de empreendedores. Quem são os empreendedores? São as pessoas que se arriscam. Recentemente, o dono da Amazon fez um depoimento ao Congresso americano dizendo que, desde a fundação da Amazon, por anos e mais anos e mais anos, a Amazon só teve prejuízo. Ele estava se arriscando, pegando dinheiro emprestado e pondo seu próprio dinheiro no empreendimento e só errando, só perdendo, e todos os seus concorrentes simplesmente tinham lucros e achavam que a Amazon ia falir em pouco tempo, porque só tinha prejuízo, não conseguia ofertar bons serviços aos seus consumidores, era erro atrás de erro. Só que com esses erros, a Amazon começou a acertar uma outra coisa, corrigir os erros, e depois de muitos anos, praticamente mais de uma década, foi que começou a ter os primeiros lucros, né? Então, os empreendedores são punidos quando erram e são recompensados quando acertam. A quantidade de erros é muito maior do que de acertos, então eles têm a oportunidade de corrigir os seus erros. E também muitos empreendedores vão à falência, porque se arriscam a produzir e ofertar coisas que as pessoas não desejam. Então, ao ser punidos pelos erros, ao ser recompensados pelos acertos, então, dentro de uma economia de mercado, criado um sistema de recompensas, né? Um sistema de erros e acertos que geram recompensas para quem acertar, geram punições para quem errar, e isso não existe em uma economia planificada. Por que não existe? Porque uma empresa, em uma economia planificada, todas as empresas pertencem ao Estado. E o Estado vai tentar pôr o preço e pôr a alocação de recursos em uma economia planificada num preço tal que gere o aumento de bem-estar para consumidores. Entretanto, o grande problema é, como é que eu sei qual é o preço dela? Para Mises, não existe um preço certo. Existe simplesmente preço que fica o tempo todo variando, e esses preços estão variando em função da sinalização dos recursos escassos. Então, os preços relativos precisam ficar mudando o tempo todo. Em algum momento, um sapato vai valer mais do que um pão. Em outro momento, um pão muito sofisticado, cheio de coisas, cheio de recheios, num jantar de gala, vai valer mais do que um sapato. Ou seja, os preços relativos estão mudando o tempo todo, né? E é impossível para um planejador central, na economia socialista, conseguir estabelecer todos os preços da economia. Por quê? Porque isso precisa do conhecimento sobre tudo. É aquele problema da discriminação de preço de primeiro grau, né? O produtor não sabe o quanto cada consumidor deseja pagar por cada bem. Por que não sabe? Porque é impossível saber, ninguém sabe. Não é economia de mercado, ninguém também sabe. Só que na economia de mercado, cada consumidor e cada produtor sabe uma quantidade pequena de preços. Cada produtor sabe o quê? O custo que levou para produzir seu produto, sabe o custo dos seus insumos e sabe pouca coisa, mas não tem a menor ideia da renda dos consumidores. Cada consumidor sabe da sua renda, mas tem a menor ideia do custo dos produtores. Então, o que acontece? Na economia de mercado, essas duas partes se encontram e dialogam, fazem barganha e um preço é acordado. Só que esse preço que é chegado em acordo em um momento não é o mesmo preço do dia seguinte, ou do dia anterior, ou de um ano depois. Então, os preços estão variando o tempo todo. E o que impede da mesma coisa de ocorrer na economia socialista, na economia planificada, é o quê? Porque na economia socialista só existe um único produtor, que é o Estado.
E faz com que esse produtor não consiga analisar a sinalização que os consumidores estão tendo ao barganhar os preços, né? E aí isso faz com que Mises conclua que o cálculo econômico num sistema socialista é impossível. Ou seja, não há como alocar recursos de forma eficiente. Por quê? Porque não existe um mecanismo de preços livres. E sempre que não houver um mecanismo de preços livres, não vai ser possível alocar recursos de forma eficiente. Por quê? O que é que o mecanismo de preços livres está fazendo? O mecanismo de preços livres sinaliza que, em determinado momento, o ideal é a empresa produzir sorvete. Em outro momento, o ideal é produzir sopa. Então, no verão produz sorvete, no inverno produz sopa. Em determinado momento, tem que fazer sapatos que resistam ao frio da neve. Em outros momentos, tem que fazer sapato bem, que circule bastante o vento no pé das pessoas, ou sandálias, porque estão no verão. Então, quer dizer, o tempo todo, as sinalizações de consumidores está mudando para os produtores. Os produtores têm que se adaptar. Em uma economia planificada, não existe essa flexibilidade para se adaptar. Só em uma economia de livre mercado é que essa flexibilidade existe. Em função disso, o mecanismo de preço é o grande sinalizador, e onde não houver um livre mercado, é impossível que o mecanismo de preço consiga sinalizar os desejos de consumidores e consigam incentivar os produtores com preços mais altos para produzir exatamente aquilo que os consumidores desejam. Então, não há cálculo econômico em uma economia planificada, e para o Mises isso torna a economia socialista completamente inviável. Obviamente, nem todo mundo concorda com o Mises, né? Oscar Langer foi um contemporâneo de von Mises que escreveu esse livro, aliás, esse artigo, On the Economic Theory of Socialism. Em 1937, ele escreveu esse artigo dizendo o seguinte: vamos tentar criar, 37, 20 anos depois da Revolução Russa, né? Então, a Revolução Russa tinha se preparado primeiramente com a Primeira Guerra Mundial. Os russos perderam a Primeira Guerra Mundial, porque estavam em completa convulsão. É uma coisa pitoresca, né? A Alemanha ganhou da Rússia a Primeira Guerra Mundial no fronte leste, né, no Oriente, mas perdeu para os aliados no Ocidente. Então, a Rússia perdeu a Primeira Guerra Mundial para a Alemanha, mas ganhou a Segunda com o nome de União Soviética, porque se aliou aos aliados do Oeste. Só que em 1937, o Langer diz o seguinte: todos os problemas que a economia socialista está se deparando é por um problema de construção do sistema socialista. Então, eu vou tentar contribuir como é que o socialismo pode funcionar. E aí ele diz o seguinte: o primeiro problema é a ausência de propriedade privada de bens de consumo e liberdade de escolha do consumidor. Então, ele pôs a primeiro fator que ele achava que seria possível em uma economia socialista. Outra coisa que também não existia na União Soviética, que ele achava que era importante, que era da liberdade de escolha para que os trabalhadores escolhessem o seu emprego, né? E ele concordava com o que havia na União Soviética, que era a propriedade estatal dos meios de produção, ou seja, todas as empresas, numa economia socialista, pertencem ao Estado. Embora os empregados podem escolher para que empresa vão trabalhar, embora o patrão seja o mesmo, né, o Estado, e as pessoas podem escolher o que vão consumir e podem possuir bens de consumo, podem possuir automóveis, podem possuir casas, né, apartamentos, podem possuir roupas, sapatos, tudo é propriedade privada desses consumidores, e as pessoas podem possuir isso. Mas as pessoas não podem possuir empresas. Todas as empresas pertencem ao Estado, certo? Bem, então, Langer construiu esse modelo onde ele pensava que poderia existir um sistema de preços funcionando livremente. Onde é que o sistema de preços ia funcionar? Nesse mercado de bens de consumo, e nesse mercado de trabalho. Onde é que o sistema de preços não poderia funcionar? Aqui, onde a propriedade estatal do meio de produção, o Estado é dono de todas as empresas, então, nesse local, não haveria sistema de preços funcionando livremente.
Qual é o problema de não haver sistema de preços livres para as empresas? As empresas não vão comprar matéria-prima de outras empresas que também pertencem ao Estado e esses preços não são livres. Vão comprar máquinas e equipamentos, que são bens de capitais, de outras empresas do que o Estado que produz máquinas e equipamentos, também esses preços não são livres. Então, houve outros economistas, como o próprio Mises e o aluno de Mises, Friedrich Hayek, que disse o seguinte: para que os preços sinalizem alguma coisa em uma economia, é necessário que informações sejam trocadas. E uma economia socialista, esse troca de informações é ineficiente ou simplesmente inexistente, né? Porque o que acontece se uma empresa que está fabricando aço diz para a empresa de automóvel, no socialismo, que não consegue produzir mais aço. A empresa do automóvel diz, não, mas você é obrigado a produzir aço, que eu estou planejando produzir tantos automóveis. Numa economia capitalista, o que é que acontece? Produtores de aço vão entrar nesse setor, os preços do aço vão subir, produtores de aço vão entrar nesse setor e vai haver um aumento da produção de aço. Por quê? O sistema de preços vai gerar um incentivo para que seja produzido mais aço. Mas na economia socialista, o preço já está lá determinado, né? Não há como o sistema de preços variar de forma a gerar esses incentivos que são gerados em economia de mercado, né? Então, Hayek disse isso, ó. Existe esse mecanismo de troca de informações que é a base de uma economia de mercado, que é o sistema de preços. O sistema de preços é o sistema de troca de informações que uma economia de mercado usa para existir. E essas informações, elas geram o quê? Geram, quando é possível produzir mais, geram, olha, eu só consigo produzir mais se os preços aumentarem. Geram a informação de que não é possível produzir mais esse bem, mas existe um outro bem que é substituto, que é possível produzir mais, então esse preço do bem substituto aumenta. Então, é um sistema múltiplo de informações mostrando que os preços vão subir e cair o tempo todo. Então, essa própria dinâmica de várias empresas concorrendo entre si, vários produtos concorrentes ou complementares sendo produzidos ao mesmo tempo, gerando variações de preço, gera uma quantidade praticamente infinita de informações, só que ninguém tem essa informação privada individualmente. Essa informação está dispersa no mercado via sistema de preços. E tudo isso inexiste em uma economia socialista. Uma economia planificada, os preços são determinados pelo Estado, então os preços perdem totalmente o significado. Qual é o significado do sistema de preços em uma economia de mercado? Gerar informação. Quando os preços são congelados, em uma economia planificada, os preços perdem a função de gerar informação sobre condições de produção, sobre condições de consumo, sobre a interação e essa barganha de consumidores e produtores. Então, é impossível que um sistema de preços funcione. E o Lang passou a vida toda tentando criar um sistema de preços para uma economia socialista, infelizmente não conseguiu, né? Ele fracassou exatamente porque uma economia planificada é incapaz de gerar o mesmo tipo de informação com a riqueza e sofisticação de detalhes que uma economia de mercado consegue gerar em um sistema de preços livre. Bem, a aula de hoje eu vou acabar com esse último autor que fala também sobre problemas de tomada de decisão coletiva, né? O Kenneth Arrow ganhou o Prêmio Nobel de Economia e tem muitas contribuições, uma das mais importantes é esse teorema, que ficou sendo chamado de teorema de possibilidade de Arrow. O Arrow, ele pensou o seguinte: como é que são feitas as escolhas sociais? A gente tem uma escolha de comprar um carro, que é uma escolha individual, mas tem implicações coletivas, né? Então, se eu vou comprar um carro, o custo vai ter um benefício, mas vai gerar bem-estar privado, mas também bem-estar social, né? Ou externalidade negativa, que seria poluição e engarrafamento.
que é que poderia acontecer quando as pessoas fazem escolhas coletivas? E aqui eu estou chamando de escolhas sociais. Né? Como são essas escolhas sociais? Um exemplo clássico da escolha social são as eleições, né? O que acontece? Eleições têm vários candidatos e o Arrow pensou o seguinte: uma democracia ela vai funcionar muito bem se os eleitores escolherem sempre o melhor candidato, ao invés do pior ou um dos piores. Entretanto, o que é que o Arrow pensou? Eu preciso de 4 características para que as escolhas sociais respeitem as preferências individuais. Então, eu vou botar essas 4 características que são as seguintes. Primeiro, as escolhas sociais, elas precisam ser transitivas. O que é que esse critério da transitividade significa? Significa o seguinte: se a minha preferência diz que eu prefiro o candidato A ao candidato B, e se eu prefiro o candidato B ao candidato C, a transitividade vai dizer que eu necessariamente vou preferir o candidato A ao candidato C. Ora, se eu estou dizendo que o candidato é melhor, A é melhor, o B é o segundo melhor e o C é o pior, se eu prefiro o A ao B, se eu prefiro o B ao C, obviamente eu só posso preferir o A ao C. Certo? Muito bem. Esse é o critério da transitividade. O segundo critério é o critério da decisão de grupo. Se a decisão é do grupo, ela não pode ser a decisão imposta por um único indivíduo. Se eu tiver um único indivíduo impondo essa decisão para o grupo inteiro, a gente não pode chamar isso de democracia. É uma ditadura. Né? Não importa se esse indivíduo está fora desse grupo ou está dentro desse grupo. Se é ele que escolhe unicamente as escolhas da sociedade, a gente não está na democracia, a gente está na ditadura. Então, a decisão do grupo não pode ser imposta por um único indivíduo. Esse é o segundo processo. Terceiro critério. As escolhas sociais não podem ser contrárias às escolhas individuais. Então, o que aqui significa? Significa que, se a sociedade escolhe uma coisa, essa escolha social ela não pode contrariar as escolhas individuais das pessoas que participaram desse processo de escolha. Certo? Se a sociedade toda prefere que seja fabricado o sorvete, a sopa, aí todo mundo vota, no final foi escolhido sopa. Opa, tem alguma coisa errada, né? Se cada pessoa prefere sorvete à sopa, o resultado final da votação tem que dar que deve ser fabricado sorvete e não sopa. Certo? E, por último, o quarto critério é que uma preferência social, quando a gente escolhe entre duas coisas, escolha por sorvete, escolha sopa. Né? Então, a gente não pode botar no meio escolha por pipoca. Não, o que é que pipoca tem a ver com essa decisão? A gente vai escolher se vai ser sorvete ou sopa. Deixa a pipoca de fora. O fato de alguém falar de pipoca não pode influenciar. Antes, quando era só sorvete e sopa, as pessoas escolhiam sorvete. Alguém disse, e pipoca? Não, pipoca ninguém gosta. As pessoas escolhem sopa. Bem, tem alguma coisa errada, né? O quarto critério está dizendo que uma terceira opção, que está do lado de fora, não vai ser entre as opções ponderadas e pensadas, não pode influenciar essa escolha. Né? Então, o que é que o Arrow fez? Ele fez o seguinte. Eu vou pôr, então, o seguinte. Eu vou ter 3 candidatos, candidato A, candidato B, candidato C, e eu vou botar aqui essas preferências dos eleitores. O eleitor 1, ele diz que o melhor candidato é o candidato A, para ele o segundo melhor candidato é o B, e para ele o pior candidato é o C. O eleitor 2, ele pensa diferente. O eleitor 2, o melhor candidato é o B. O segundo melhor candidato é o C, e o pior candidato é o A. E para o eleitor 3, o melhor candidato é o C. O segundo melhor candidato é o A e o pior candidato é o B. Então, cada eleitor é diferente, cada um pensa uma coisa diferente. E aí, o Arrow pensou, vai ter uma eleição. Só que a eleição é um sistema de eleição majoritária, ou seja, eu quero que o candidato que vai vencer tem que ser o que tem mais votos.
certo? O que acontece se eu tenho eleitores com esse perfil? Aí o Arrow descobriu um paradoxo. Que paradoxo foi esse? 3 eleitores com preferências completamente diferentes. Esses 3 eles vão escolher. E aí, o que é que a teoria tradicional do bem-estar diz? As preferências da maioria dos eleitores é que vai gerar o eleitor que vai ser escolhido. Muito bem. Entretanto, foi o que o Arrow descobriu. O Arrow descobriu o seguinte: o resultado da eleição, se a eleição, o segundo turno for disputado entre A e B, quem é que vai ganhar? Vamos olhar aqui. Entre A e B. O eleitor 1 prefere o quê? Ele prefere o candidato A ao candidato B. O eleitor 2, um voto para o candidato A, então. O eleitor 2, ele prefere o candidato B. Então, um voto para o candidato B. E o eleitor 3, A. Para o eleitor 3, o candidato B é o pior de todos. Então, ele vai votar no A. Então, para o eleitor 3, A, 2 votos para o A, um voto para o B, então o A ganhou a eleição. Se o segundo turno for do candidato A versus o B, o A ganha a eleição. Muito bem. Entretanto, aqui no segundo caso, é um segundo turno entre o candidato B e o candidato C. O que acontece quando o candidato B e o C estão no segundo turno? O que é que o eleitor 1 prefere? Um voto para B. O eleitor 2, 2 votos para B. Pronto, já ganhou, né? Mesmo que o eleitor 3 vote no C, o candidato B já ganhou. Ora, se a eleição de A versus B dá o A e a eleição de B versus C dá o B, o que é que a gente pode esperar da eleição se for o A versus o C? Vamos lá, o A contra o C. Para o eleitor 1, a melhor candidato é o A, então o A ganha um voto. Para o eleitor 2, o A é o pior candidato, então o C ganha um voto. E para o eleitor 3, o C é o melhor candidato, então o C ganha 2 votos. Olha o que foi que aconteceu. O C ganhou a eleição quando ele disputa com o A. Então, o C ganha a eleição quando disputa com o A, o que é estranho, porque o A ganhou a eleição quando disputa com o B ganhou a eleição quando disputa com o C. Então, pelo critério da transitividade, a gente poderia esperar o quê? Uma eleição entre A e C deveria ser o A que deveria ganhar, pelo critério da transitividade, mas não foi, foi o C. O que é que esse resultado significa? Esse resultado significa o seguinte: o teorema da impossibilidade de Arrow mostra que o resultado final, ao contrariar o princípio da transitividade, ele mostra que nem sempre as preferências sociais acabam respeitando as preferências individuais, né? Ou seja, o princípio 3 também acaba sendo violado, né? Será que é por isso que nas democracias, de vez em quando, uma outra eleição acaba elegendo um candidato que, às vezes, as pessoas pensam, poxa, mas esse era o pior dos candidatos. Como é que pode acontecer isso? É exatamente a questão do teorema da impossibilidade de Arrow, né? O pior dos candidatos foi eleito por causa disso, né? As preferências dos eleitores não obedecem ao princípio da transitividade, que seria um critério essencial para que as preferências sociais respeitassem as escolhas individuais. Aí, muitas vezes, pode ocorrer disso, né? O único indivíduo que tem uma preferência muito forte por um candidato acaba tendo sua preferência contemplada, mesmo que a escolha seja uma escolha do grupo. Ou então, uma preferência social a ser tomada entre 2 opções acaba sendo influenciada muito por uma terceira opção que não foi para o segundo turno, ou uma quarta, uma quinta opção que não foi para o segundo turno. Então, isso é a amostra do teorema da impossibilidade de Arrow, que gerou, obviamente, uma controvérsia muito grande, um paradoxo enorme, e gera esse resultado, que é um resultado bem plausível, né? A gente vê eleições que ocorrem com, muitas vezes, um candidato ganhando as eleições que, no início, era o candidato que tinha o maior índice de rejeição. Um paradoxo enorme, né? Então, essa é uma grande contribuição do Kenneth Arrow, que é o teorema da impossibilidade de Arrow, e
deu para ele o Prêmio Nobel de Economia, embora o Arrow também tenha uma série de outras contribuições. Mas a aula de hoje fica por aqui. A gente acaba com o Teorema da Impossibilidade de Arrow e até a próxima aula, na próxima semana. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tudo de bom, tenha uma boa semana e até a próxima aula. Tchau.